Gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, sou professor da Federal do Acre. Sou médico de família e comunidade e atualmente eu estou coordenando o curso de medicina da Federal do Acre, terminando esse ciclo, eu já estou bem cansado em relação a esse ciclo, mas eu vou apresentar alguma coisa sobre isso. Mas dizer que não é nada fácil essa posição que eu estou atualmente, ainda bem que esse ciclo está terminando. Não é fácil estar numa posição lá do outro lado do rio, lá que o Leite falou, no hospital, lidando, enfim, com várias correlações de poder. Mas eu vou trazer para aqui, enfim, alguma coisa do que foi feita lá no Acre, no curso de medicina da UFAC, que certamente tem a ver com a participação nos seminários do Lápis. Em todos esses anos, a gente tem uma parceria que vem desde 2004, se eu não me engano, e isso tem um produto que certamente vai refletir aqui nessa apresentação. Queria, antes de começar a apresentação propriamente dita, agradecer o pessoal da UFES, aqui do PPG-PSI, o pessoal que está organizando o seminário. A gente também já organizou um seminário lá no Acre, a gente sabe que não é fácil. Então, agradecer muito vocês, Roseni e toda a equipe do Lápis também, Felipe, Dário, Tatiana, Ana, todo mundo que está militando há algum tempo nesse espaço. Vamos lá? Dá para... Ih, rapaz. Acho. Vamos passar. Bom. Bom, beleza. Vai lá para... A primeira coisa é relacionada à questão do título da própria mesa, né? A gente fala de fronteira, né? E é engraçado que eu estava no seminário lá do Rio Grande do Sul, que foi em 2014, né, Tati? Acho que foi 2014, o seminário do Rio Grande do Sul, e eu fiz um mini curso lá que era saúde nas fronteiras. E aí o pessoal foi lá pro mini curso e estava pensando que eu ia apresentar algo sobre a fronteira física entre os países, né? E eu aprendi com Roseni foi minha orientadora de doutorado, e a gente trabalhou no conceito de fronteira que tem a ver um pouco com o que Guimarães Rosa chamou da terceira margem do rio. Quer dizer, é a fronteira que está dentro da gente, né? Não é a fronteira física, é a fronteira de pensamento, de saberes, de prática, e a fronteira de responsabilidade. A gente trabalhou com, na verdade, 3 dimensões de fronteira: mundo, e a gente está aqui hoje falando de amor mundi, saberes e práticas e responsabilidade. E aí vem essa questão de que fronteira, né? De que fronteira a gente está falando. Então, hoje, tem algumas, nesses tempos sombrios que foram tão falados, Rafael, acho que fiz uma leitura muito boa, acho que todo mundo que passou pela mesa falou esse termo, tempos sombrios, né? E a gente tem como identificar algumas fronteiras que são muito caras a nós nesse momento. Não, vai. Não, tá. Beleza. Pois a gente está falando dessas fronteiras, né, que são motivos de luta da gente. Bom, a gente está falando que não há cura para o que não é doença, né? A gente está falando do SUS, né? E foi muito interessante que eu estava no Congresso de Educação Médica na semana passada em Porto Alegre, e no Congresso de Educação Médica se aprovou uma moção contra a liminar que tinha dificultado muito o trabalho da enfermagem na atenção primária. Então a gente... nem tudo está perdido, né? Eu já falei isso aqui antes da abertura, nem tudo está perdido, porque no Congresso de Educação Médica
a gente tem... Não, beleza. No mesmo Congresso se aprovou uma moção com relação à questão LGBT no ensino, nas universidades, reconhecendo um cenário de violência institucional, enfim, contra a discriminação racial. Então, temos bandeiras de luta importantes e que hoje fazem parte desse seminário. Né? Mobilização Nacional Indígena, da qual a gente trabalha lá no Acre de uma forma mais importante, depois eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Loucura Não Se Prende, a gente, no grupo de pesquisa que a gente tem no Acre, a gente trabalha com a questão da saúde mental de forma bastante importante. E para finalizar este slide, não que finalize as nossas bandeiras de luta, mas eu não poderia falar do Acre sem falar da defesa da Amazônia. E em tempos em que a gente corre o risco de perder conquistas em que a gente já teve em relação à questão da floresta e do meio ambiente, é importante a gente marcar essa questão. E o ensino da medicina com isso, né? O que tem a ver o ensino da medicina com isso? E aí eu vou trazer algumas questões aqui sobre as diretrizes curriculares nacionais, em que também a gente aprovou uma moção no Congresso Brasileiro de Educação Médica, que essas diretrizes não podem ser mexidas agora, nesse momento. É claro que a gente sempre tem que discutir e sempre tem que revisar ao longo do tempo as nossas questões, mas eu vou falar o porquê que a gente não pode mexer neste momento nas diretrizes curriculares para a medicina. As diretrizes são de 2014, e vou mostrar alguma coisa também do que aconteceu no curso de medicina do Acre pós-diretrizes curriculares de 2014. Né? E vou recorrer, já de início, a Hannah Arendt, que enfim, o tema do amor mundi é o tema que vem de Hannah Arendt, que foi a autora que eu trabalhei na tese de doutorado, né? E ler algumas partes, né, que eu acho que eu considero importante. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Então, a gente, quando trabalha em ensino, a gente está falando da vinda de novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum. É uma visão extremamente esperançosa, né, da educação e que eu trago aqui, introduzindo a questão das diretrizes curriculares nacionais. E eu peço desculpas de trazer textos, mas eu fiquei com a obrigação e com a responsabilidade de trazer o texto lido, porque o texto na íntegra de algumas partes, não se preocupe que eu não vou ler a diretriz toda, mas algumas partes que tem a ver com essa noção de fronteira que a gente tem, né, e a gente traz. Então, essa é a primeira coisa, que é um artigo clássico das diretrizes curriculares, que tem outras diretrizes também. O graduando em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atuação de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano, e tendo como transversalidade em sua prática sempre a determinação social do processo de saúde e doença. Então, esse artigo é um artigo que introduz a diretriz curricular, então a gente já dá o tom do que a gente vai falar. E olha só o que a diretriz curricular fala e que a gente corre o risco de, se for revisada agora, neste momento, pelo Ministério da Educação que a gente tem, que passa por cima do Conselho Nacional de Saúde, a gente corre o risco de perder. Né? Na atenção à saúde, o graduando será formado para considerar sempre as dimensões
da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo social no sentido de concretizar. E aí tem vários pontos, mas eu trouxe aqui 4 pontos importantes que têm a ver com essas fronteiras. 1. Acesso universal e equidade como direito de cidadania, sem privilégios nem preconceitos de qualquer espécie, tratando as desigualdades com equidade e atendendo às necessidades pessoais específicas, segundo as prioridades definidas pela vulnerabilidade e pelo risco à saúde e à vida, observando o que determina o Sistema Único de Saúde. Então, já no primeiro, no segundo, integralidade e humanização do cuidado, por meio da prática médica contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias e grupos e comunidades, reconhecendo os usuários como protagonistas ativos de sua própria saúde. Pode parecer que isso acontece sempre, mas isso, vou dizer que acontece muito pouco ainda quando se fala da prática médica. Então, ter isso na diretriz curricular é uma coisa importante para a gente. Abordagem de temas transversais no currículo, que envolvam conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos humanos e de pessoas com deficiência, educação ambiental, ensino de Libras, educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena. Isso está nas diretrizes curriculares nacionais. E para finalizar a história das diretrizes, o cuidado centrado na pessoa, sob cuidado, na família e na comunidade, no qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equipe, com o desenvolvimento da relação horizontal, compartilhada, respeitando suas necessidades e desejos da pessoa sobre cuidado, família e comunidade, a compreensão desse sobre o adoecer e a identificação de objetivos e responsabilidades comuns entre profissionais de saúde e usuários no cuidado. Isso para a gente é caro. Essas questões são caras. Acho que a gente não pode agora deixar que se mexam nas diretrizes, embora a gente precise sempre estar repensando e discutindo, mas nesse momento não é o momento da gente abrir mão dessas questões que não garantem por si só. Acho que cabe muito do trabalho que a gente tem nas arenas, nos espaços públicos que a gente tem nos vários locais, porque a diretriz não garante, mas a diretriz coloca como meta, como objetivo, como o que a gente pode perseguir nas nossas mudanças curriculares, nos nossos processos de transformação curricular. E aí, falando da UFAC, a gente trabalha na Federal do Acre, e o curso é novo, relativamente novo, é de 2002, a gente está fazendo 15 anos agora, e estamos agora com a 20ª turma, mas a gente já passou agora por um processo de transformação curricular, que foi agora em 2015, 2016, e estamos na 2ª turma, então, do novo currículo de medicina. E o que a gente aprova nesse novo currículo? Um conjunto de disciplinas chamadas práticas integradas em saúde, que são estágios em atenção primária, desde o primeiro período do curso, realizado de maneira interdisciplinar, com a participação dos 6 cursos da área da saúde que a gente tem na UFAC, que é Medicina, Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Nutrição e Saúde Coletiva. E a gente se preocupa, sim, que a gente tenha dificuldade de trabalhar em equipe quando a gente, enfim, já está formado, né? E a gente precisa iniciar esse processo durante a graduação. E esse processo não está sendo muito fácil, não. A gente aprovou no curso de Medicina, mas o espaço público dentro dos cursos para tentar fazer com que as disciplinas alcancem os outros currículos da área da saúde também não está sendo muito fácil, não. Mas a gente está conseguindo e certamente, quer dizer, hoje está tendo uma reunião importante, o professor Osvaldo, que também participa do LAP, está lá, me representando, para a gente fechar a questão de uma disciplina integrada. As tutorias integradoras, que são ensinos de pequenos grupos, a partir de casos, problemas,
olha a ementa que a gente consegue aprovar nas tutorias integradoras no colegiado de curso de medicina da UFAC. Integração dos conteúdos da disciplina do primeiro semestre a partir dos estudos de casos clínicos e situações problemas, com ênfase em situações que envolvem populações mais vulneráveis, abrangendo a perspectiva étnico-racial, de gênero, de inclusão social e privilegiando um enfoque regional amazônico. Quer dizer, isso a gente aprovou e tem a tutoria de 1 até 8. Essas são as emendas. Então, os casos problemas, elas têm que vir de situações que tem a ver com esse eixo que a gente aprova e que isso tem a ver com as diretrizes curriculares de 2014. A curricularização da extensão, a gente tem, então, 10% da carga horária do curso em projetos de extensão junto à comunidade. Isso pode parecer pouco, mas são 770 horas de extensão que a gente é obrigado a fazer com os nossos alunos, que cada aluno é obrigado a fazer no curso de medicina. Isso não é pouco, no final. Disciplinas optativas, a gente aprova algumas disciplinas optativas. E olha aí, seminários de humanidades, gênero e violência, estudos étnico-raciais e saúde, saúde e sexualidade, saúde indígena e saúde mental. Sendo saúde mental tem um asteriscozinho, tá aqui embaixo, não dá para ver, só lá no fundo tem um asteriscozinho, porque a saúde mental não é uma disciplina optativa, é uma disciplina obrigatória. A gente aprovou a disciplina de saúde mental, ao invés da disciplina de psiquiatria, que a gente tinha antes. A gente aprovou a disciplina de saúde mental e o internato em saúde mental. Isso é uma conquista importante para a medicina. E o internato, e aí eu queria me debruçar no meu objeto, na verdade, de pesquisa e de trabalho, de batalha política e envolvimento, que é a questão do internato rural. Eu tenho trabalhado sobre isso, a gente trabalhou, eu e a Roseni, no doutorado, sobre a questão do internato rural, e a gente, então, implanta o internato rural, e o internato rural que a gente fala lá no Acre é o internato rural na Amazônia. Então, tem alguma coisa diferente, por exemplo, do internato rural clássico da Federal de Minas Gerais, de 1978, enfim, que já tem mais de 30 anos. Quando a gente fala de internato na Amazônia, então a gente fala do Amor Mundi. A gente volta para falar do Amor Mundi, a gente volta para falar de que mundo a gente vive e de que responsabilidade a gente vai ter com esse mundo, né? Ao apresentar, como é que a gente apresenta esse mundo, então, da Amazônia, no caso, para os nossos alunos, e como a gente promove reflexão. A gente escreveu um texto, um artigo que saiu na Interface, que chama Crise na Educação Médica, um ensaio sobre o referencial arendtiano, que fala um pouco sobre isso a partir desse referencial. Quer dizer, é a responsabilidade de que mundo a gente apresenta quando a gente vai para a floresta. Quer dizer, e aí, quando eu costumo falar, em praticamente todos os seminários eu falo, né, que quando a gente fala de Amazônia, no nosso imaginário, a gente, praticamente, nosso imaginário para na copa das árvores, quando a gente vê essa figura, por exemplo. A gente pensa na Amazônia como pensando em meio ambiente, pensando em preservação da floresta, e isso é muito importante, mas a gente tem que saber que tem pessoas que vivem na floresta, tem pessoas que vivem abaixo das copas das árvores. Então a gente precisa pensar num mundo da Amazônia e que inclua essas pessoas, né? E não só a questão do meio ambiente, sim. Quer dizer, as pessoas são o meio ambiente. Nós somos a Amazônia, nós não estamos na Amazônia. E aí, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando disso, eu não poderia deixar de falar da área da RENCA, né? Da área que é uma área protegida e que o governo Temer quase, né, vendeu essa área, quase colocou para venda essa área, e essa área não é pequena, né? Está nesse quadradinho aí, a área da RENCA, em que hoje se tornou uma bandeira de luta para a gente também, se tornou uma fronteira, quando a gente fala de Amazônia. E para ir caminhando para a segunda parte da minha fala, quer dizer, quando a gente fala de internato rural, a gente precisa pensar os saberes e práticas como fronteira. E a gente cai também na questão dos saberes tradicionais, em que é tema da mesa, e eu trago alguma coisa rápida sobre o que a gente viu no internato rural, e essa é uma figura
de um preceptor, colega, numa unidade de saúde, uma unidade básica no Pará, e aí a gente vê pelos símbolos, né? Quer dizer, o jaleco, o estetoscópio, ao mesmo tempo o cozimento de plantas medicinais né, que ele está fazendo aqui. Ele trabalha na própria unidade básica com plantas medicinais e como é que esses saberes, então, eles trocam. Muito interessante esse livro, a foto aqui está meio ruim, mas foi um dos livros que mais me ajudou no doutorado, Medicinas Tradicionais e Medicina Ocidental na Amazônia, né, uma publicação da Dominique Bouchelet, que fala desse diálogo, né, entre diálogo ou não diálogo, entre medicina ocidental, que a gente chama de biomedicina, e a medicina tradicional. E fala da descontinuidade radical entre as duas nacionalidades. E trazendo também o conceito de intermedicalidade, foi um conceito também que me veio durante o doutorado, que aí, vindo o pessoal da antropologia, Leifer talvez né, tenha maior contato, né? Que na verdade essa zona de contato entre esses saberes, ela é permeada por a questão do poder, né? Ela produz práticas híbridas, né? Mas ela é permeada por uma simetria de poder. E a gente precisa considerar essa simetria de poder e precisa discutir essa simetria de poder com os nossos alunos, por exemplo, no internato rural. E aí, durante o doutorado, eu fui para as experiências, para os locais onde os alunos estavam fazendo o internato rural no Amazonas e no Pará, e fiz entrevistas com os alunos sobre a questão, e uma das questões é a questão dos saberes e práticas, né, desse diálogo entre cultura. E o que apareceu, né, o que apareceu nas falas, nas narrativas dos estudantes? Por um lado, apareceu muitos verbos assim, interessantes, né? Unir, conciliar, auxiliar, complementar, adequar, aliar, estar junto, aprender, fazer parte da equipe, contribuir, acrescentar, associar, ambientar-se, trocar, englobar, aproximar, casar, agregar, associar, somar, andar em paralelo, adicionar. São vários verbos que apareceram nas narrativas, né? Esses verbos no sentido conciliativo, de uma tentativa de diálogo, né? Vocês devem imaginar que não deve ser fácil para um estudante de medicina que está há 5 anos no seu curso e fortemente marcado pelo olhar biomédico, quando chega a uma comunidade indígena ou quando chega num município pequeno no Rio Madeira, né, a dificuldade que a pessoa tem quando aparecem profissionais, né, e pessoas que militam na saúde e que são agentes naturais de saúde, como as parteiras, os pegadores, né, que são então entre fisioterapeutas e ortopedistas, enfim, as pessoas que fazem as rezas, as plantas medicinais, as práticas de xamanismo. O que se passa com as pessoas, com os alunos que vão lá e têm contato, né, com esse tipo de prática? Não que a gente não tenha contato também nas cidades, né? Nas cidades também a gente tem contato. Eu, por exemplo, em Rio Branco, às vezes quando eu estou com gripe, chega a menina que trabalha no posto com uma colher de lambedor, né? Porque não sabe o que é lambedor, um xarope caseiro, tem mel, toma lambedor. Pois é, ela abre a porta do ambulatório e fala: doutor, abre a boca. Eu só abro. Ela mete o lambedor lá dentro. Claro, eu acho que a gente trabalha com isso na cidade, mas vocês imaginam o que é isso no meio da floresta, lá no meio dos, né, lá junto com a população indígena que o Leif trouxe também, né? O que aparece, né? Então a gente está lidando com esse mundo, né? E aí algumas poucas falas eu trouxe hoje, né? Uma fala de uma aluna. Eu, quando estou abordando uma paciente que chega e eu observo que ela está
fazendo remédio caseiro, é uma forma de ela acreditar que aquilo vai melhorar. Eu penso que a gente não deve interferir naquilo se perceber que aquilo não vai alterar o curso da doença para pior, se aquilo não vai alterar. Então você só acrescenta a sua abordagem médica e fala para ela, tudo bem, a senhora pode continuar fazendo isso, pode continuar tomando seu chá de capim santo, isso e aquilo, e a senhora acrescenta só mais isso para complementar. Olha a questão, quer dizer, a tentativa de conciliar, mas olha a questão da assimetria de poder aparecendo. Né? Tudo bem, você pode fazer, eu não te proíbo de fazer isso. Tem uma questão de poder importante aqui. Então eu nunca tento menosprezar o conhecimento, eu sempre tento puxar para mim, ver o que é, entender da erva, da folha, da casca, a garrafada, como é que toma, se faz bem, toma junto com remédio ou sem remédio, perguntar se melhorou ou não. Então eu sempre tento entender. É muito difícil para mim, que nunca vi essa parte. Eu sempre tento entender essa sabedoria popular e sempre tentar conciliar com a medicina que eu aprendi, nunca menosprezar. Isso é interessante a fala da pessoa, e essa foto muito interessante aqui de uma visita domiciliar de um aluno. Estou caminhando. Uma visita domiciliar de um aluno e olha o símbolo, né, da pessoa, né, que ele está visitando, que ontem Marcelo falou que é uma pessoa que tem uma sequela de hanseníase, que a gente tem muito, né, isso na Amazônia, né, e olha o sinal que ela está fazendo para o aluno, né, quer dizer, ela tem muito a ensinar para o aluno. Mas às vezes é complicado, assim, não é aqueles verbos todos de unir, conciliar e tal, mas às vezes é complicado. Então tem alguns substantivos que também aparecem. Conflitos, embates, lutas e brigas, que às vezes atrapalham, rompem e manipulam. Sendo que quando alguma criança fica doente, alguma pessoa fica doente, tem que passar primeiro pelo pajé. E se vocês estiverem lá, tem que respeitar e levar primeiro no pajé. E se você vê que a criança já está quase para... Se você vê que a criança está quase para morrer, e se ela perder mais tempo lá com o pajé, ela pode ir a óbito? E ela falou que é complicado. É uma coisa que é complicado mesmo intervir na cultura dos índios. Quer dizer, às vezes, a coisa não é tão simples assim. Em relação à saúde, foi isso, esse choque. Que eu não gosto de chá, eu não gosto. Isso eu não incentivo. Assim, que a pessoa vir me falar, eu não vou contra ela, mas assim, eu não vou falar, continua tomando o que faz bem e não toma medicação. Pessoalmente, eu sou contra. Isso eu não falo de uma aluna, né, de medicina. E cabe a gente, ao apresentar esse mundo, discutir essa questão. A gente não pode deixar, beleza, passou e fica por si só isso. A gente precisa discutir, a gente precisa refletir sobre essas questões, né, que aparecem. Essa é também uma foto de um aluno atendendo uma pessoa em uma comunidade. E aí, para ir para o final, né, o caminho que a gente está seguindo agora, fazendo uma luta, Rosenê, você fala de Gramsci, né, da luta por dentro. Né, e eu já fiz parte do CRM do Acre, e eu sempre falo que, inclusive para os conselheiros, eu falo que eu não sei muito bem por que me chamaram para a chapa do CRM. Atualmente eu não estou não, mas na época, né? Ou eles queriam me cooptar, né, ou alguma coisa está começando a mudar. Né? Mas enfim, o CFM fez um seminário de saúde indígena, o primeiro seminário da classe médica sobre saúde indígena que nós tivemos, e foi no Acre. Foi no Acre 3 meses atrás. É um fórum do CFM, e a partir daí, o professor Osvaldo, a gente tem se chegado para tentar influenciar o modo como a saúde indígena, porque a discussão é como é que a saúde indígena vai entrar nos currículos da medicina e na residência. Então a gente está tentando uma luta por dentro da Câmara Técnica de Medicina de Fronteira, para a gente trabalhar a questão da saúde indígena, e essa é a nossa luta mais atual, que agora a gente está tentando travar lá no Acre. E aí, só mostrando algumas fotos também do que a gente está falando da saúde indígena no Acre, né? A gente está falando de pequenos igarapés, onde a gente sobe 8 horas de voadeira. Voadeira é um barquinho, né, de metal,
né, a equipe sobe, né, e a gente faz os atendimentos lá junto às populações indígenas das aldeias, isso é no Rio Gregório, com a população Yawanawá, né, e de como a gente, quer dizer, como a gente, né, troca, né, cultura, enfim. Esse aqui é uma foto do ritual da ayahuasca, né, que os índios acreanos têm isso muito forte, né, a ayahuasca, que é o chá, que é o mesmo chá utilizado no Santo Daime, no Neon vegetal, isso é proveniente dos índios, né? E os índios, todos os índios utilizam a ayahuasca, e quando a gente vai na aldeia fazer atendimento, depois a gente é convidado a tomar a ayahuasca, né? E eu encontrei um antropólogo amigo meu lá, e eu tenho medo, né? Por causa de uma experiência que eu tive, porque eu fiquei assim, muito doido mesmo. E eu tenho um certo medo, né, disso, e nesse dia ele me convenceu a tomar. Aí eu tomei um copinho, né, e foi na aldeia Wanawá, e foi lindo, porque foi uma dose pequena e que me proporcionou ficar só tranquilo. Eu só fiquei tranquilo e vi, gente, lua nova, no meio da floresta, os índios dançarem mariri, que é lindíssimo, assim, os índios que estão tentando voltar à sua cultura, e eles têm um festival indígena, e a gente está costurando, né, Roseli, uma ida da galera do Lápis para lá, e todos estão convidados então, aí ao Acre, para a gente ter essas experiências. Então, esse é o Mariri do Yawanawá, no meio da floresta à noite, depois do atendimento, né, que a gente fez. E aí, a gente leva os alunos, e que experiências os alunos vão ter lá, e que marcas essas experiências vão deixar, e que responsabilidade a gente tem para discutir essas questões lá na Amazônia, né? Enfim. É isso, gente. Muito obrigado. Fico à disposição.